Oxente, chega mais perto, puxa uma cadeira, ou deita aí mesmo, porque o que tu vai ouvir agora não é só um vídeo, é uma viagem. Uma viagem para um tempo que talvez nunca mais volte, mas que vive guardado dentro da gente, daquele jeitinho simples, daquele jeitinho verdadeiro. Tu lembra como era ser criança no Brasil nos anos 2000? Fecha o olho por um instante. Imagina o som de uma bola quicando na rua, o calor do sol no fim da tarde, o cheiro de terra molhada depois da chuva, e lá no fundo, aquela voz conhecida gritando teu nome: menino, entra pra dentro, e tu respondendo: calma, mãe, só mais um pouquinho. Mas esse pouquinho sempre virava mais meia hora, porque naquela época o tempo não corria, ele passeava. E a gente ia junto. Naquele tempo, não existia essa pressa toda, não existia essa ansiedade de hoje, não existia essa necessidade de estar conectado o tempo inteiro, porque a gente já estava conectado com as pessoas, com a rua, com a vida. Internet era coisa rara. Quando tinha, era aquela internet de escada, que fazia um barulho que parecia até um robô tentando falar, e tu ficava ali esperando conectar, torcendo para dar certo, e quando finalmente entrava, era tipo abrir um portal mágico. Mas aí, alguém pegava o telefone e pronto, caiu tudo. Era grito, era reclamação, era confusão, mas quer saber da verdade? Aquilo ali também era parte da diversão, porque até as dificuldades viravam memória. E tinha outra coisa, Lan House. Oxente, isso aqui foi um fenômeno. Quem não tinha computador em casa, juntava umas moedas e ia pra Lan House jogar por hora. E lá dentro era outro mundo. Fileira de computadores, gente gritando, teclado batendo. Era jogo online, era bate-papo, era descoberta. Era ali que muita gente criou seu primeiro e-mail, seu primeiro nickname estranho, cheio de número e letra. Era ali que a gente entrava em coisas como o MSN Messenger e ficava horas conversando, mandando chamar atenção, trocando emoticon, ficando offline só para ver se alguém vinha falar contigo. E quando a pessoa ficava online, o coração até acelerava. E as redes sociais começando a aparecer. Teve o Orkut, aquilo ali foi revolucionário. Scrap, depoimento, comunidade. Eu odeio acordar cedo. Eu amo chocolate. E tu entrava em tudo. E tinha a parte mais séria de todas. Quem pode ver meu perfil? Era quase estratégia de guerra. Mas enquanto o mundo digital começava a crescer devagar, a vida real ainda era a protagonista. Era na rua que tudo acontecia. Era ali que nasciam as histórias, as amizades, as tretas, as risadas. Era correr descalço, era subir em árvore, era voltar para casa todo sujo e feliz. E não tinha essa de tédio não. Se alguém dissesse, tô com tédio, já vinha outro com uma ideia. Bora inventar alguma coisa. E inventava. Brincadeira com regra que mudava no meio do jogo, história que ninguém sabia como começava nem como terminava, mas que todo mundo participava. E tinha também aquelas modas que surgiam do nada, tipo figurinhas. Todo mundo colecionando, trocando, brigando, e quando tu conseguia uma rara, tu virava praticamente uma celebridade naquele momento. E os brinquedos? Não precisava ser original não. Tinha muito brinquedo simples, até falsificado, mas que fazia a alegria da criançada. Era peão, era carrinho, era boneco, era qualquer coisa que desse para brincar. E quando quebrava, a gente dava um jeito, consertava, improvisava, porque desistir não era opção. E quando chegava em casa, a televisão continuava sendo um dos maiores entretenimentos. Mas não era qualquer TV não, era ritual. Escolher o canal certo, esperar o horário certo e assistir com atenção. Porque se perdesse, já era. E tinha programas que marcaram demais. E não era só desenho, tinha comerciais que todo mundo sabia de cor. Propaganda de brinquedo, de comida, de promoção, e aquilo ficava na cabeça. E quem lembra dos toques de celular?
aqueles primeiros celulares, tipo o Nokia 3310, que tinha jogo da cobrinha, meu amigo, aquilo ali viciava. Simples, mas viciante. E as capinhas e os toques polifônicos, tudo era novidade. E quando alguém tinha um celular mais moderno, virava atração. Mas mesmo assim, não substituía o contato real. Porque naquela época, se tu queria falar com alguém, tu ia na casa da pessoa, batendo palma no portão. Fulano tá aí? E se não tivesse, tu voltava depois. Simples assim. E a escola continuava sendo um dos maiores cenários da vida. Era onde as histórias se cruzavam. Era onde os dias passavam mais rápido ou mais devagar, dependendo da aula. Mas mesmo nas aulas mais chatas, sempre tinha algo acontecendo. Bilhetinho passando de mão em mão, desenho no caderno, conversa escondida e o professor fingindo que não estava vendo. E quando vinha a prova, a tensão tomava conta, mas depois que passava, era alívio. E voltava tudo ao normal. E o recreio? Ah, o recreio! Aquilo ali era liberdade em estado puro. Era correr, era comer, era rir alto, sem preocupação, era viver. E talvez seja isso que mais define aquela época. A intensidade. Tudo era vivido de forma mais presente, mais inteira, mais real. A gente não estava pensando em gravar, não estava pensando em postar, a gente só estava vivendo. E isso fazia toda a diferença. Porque hoje muita coisa acontece, mas pouca coisa é sentida de verdade. E naquela época, cada detalhe importava. Cada momento virava memória. E essas memórias ficaram guardadas, prontas para serem lembradas, assim, do nada, como agora. E talvez, o mais bonito disso tudo é que mesmo quem teve pouco, sentia que tinha muito. Porque a felicidade não estava nas coisas, estava nas experiências, nas pessoas, nos momentos. Ser criança nos anos 2000 era viver sem saber que estava vivendo uma das melhores fases da vida. Era rir sem motivo, era brincar até cansar, era dormir com a sensação de que o dia valeu a pena. E hoje, a gente olha para trás e entende que aquilo ali era especial, era único, era verdadeiro e que talvez nunca mais seja do mesmo jeito. Mas tudo bem, porque ficou dentro da gente e ninguém tira. Então me diz, qual foi a primeira lembrança que veio agora? Qual cena passou na tua cabeça? Guarda ela, valoriza ela, porque isso é parte da tua história. E se esse momento te fez sorrir, se te fez sentir saudade, se te fez lembrar de quem tu era, então esse vídeo já valeu a pena. E se tu quer continuar viajando no tempo, reviver mais histórias, sentir mais disso aqui, já deixa teu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não esquece do que realmente importa. A gente lembra e vive tudo de novo. Tamo junto, viu?